Bom dia, paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, eu te dou um bom dia. Bom sábado para vocês, vou fazer esse vídeo para vocês. Vou soltar os sonhos para vocês, né? Glória a Deus. Vou soltar as Santas Escrituras, porque sempre quando eu vou soltar o sonho, eu soltar as Santas Escrituras. Por quê? Para confirmar. Vou soltar o sonho para vocês, vou soltar as Santas Escrituras. E algo que eu digo a vocês que não aceitaram Jesus, aceita Jesus. Vocês que estão afastados, volta para a casa do Senhor e é rápido, Jesus está voltando. Essas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, vigiam os caminhos de vocês. Jesus fala para nós ter vigilância. O tempo evangélico está desse jeito, cheio de vaidade. Para com isso. Vocês não procuram a salvação da alma de vocês, aprende a renunciar. O evangelho ele é feito. A gente estamos lavados pelo sangue do Senhor quando a gente aprende a renunciar tudo, entendeu? O evangelho do Senhor é renúncia. Ele diz, ó, Lucas 9 e o versículo 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Muitas pessoas acham isso, muita coisa que Jesus está pedindo. Isso não é nada. O que ele está pedindo não é nada. Para a gente renunciar à nossa vida, para a gente se livrar do lago de fogo, isso não é nada. Renunciar tudo dessa vida, isso não é nada. Pelo que ele fez por nós e pelo que ele quer nos resgatar do abismo, isso não é nada. A gente aprender a renunciar. O tempo evangélico, Jesus me mostrou algo e vocês têm que renunciar à vaidade. Jó 15, o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Bora para o sonho? Ó, Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Bora para o sonho? Olha, eu sonhei que eu estava trabalhando a parte da de manhã. E meu dia eu ia almoçar. Quando eu voltava, eu já tinha perdido o horário do trabalho. Quando eu perdi o horário do trabalho, já era de tardezinho, já veio alguma congregação do Senhor, não sei de qual. E era um dia festivo, eu via no meio do meu beco. E eu vi, eu na minha cabeça, né, era um dia festivo, na minha cabeça vinha carro, era moto atrás de mim, eu não sei o que vinha, sei que vinha uma dessas coisas atrás de mim. E na minha frente apareceu um homem no cavalo, ele veio na velocidade média. No momento que ele apareceu no cavalo, eu saí do meio do beco para ele passar. Ele passou, na hora que ele passou, quando eu olhei, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. Esse homem, Jesus estava em cima dele, né? E esse homem estava no chão e o Senhor estava batendo nele, né? O Senhor, ele tampando assim a cabeça, né? Com os dois punhos, e Jesus, glória a Deus, e o Senhor guerreando com ele, né? Batendo nele. E é porque eu tô explicando a vocês o que eu vi, né? E tô contando os detalhes do sonho para vocês, né? Contando o sonho, os detalhes a visão que eu vi, né? Aí eu cheguei lá pertinho dele, glória a Deus, eu cheguei pertinho dele, aí ele saiu mais eu com um canto. Quando chegou nesse canto, ele começou a beber. E eu peguei assim, eu não vou deixar ele aqui não, pode ele voltar lá para aquele canto onde ele tinha guerreado. Aí eu peguei assim, eu vou deixar ele aqui não, coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, sentei ele numa pedra na frente da minha casa. Na hora que eu sentei ele na pedra na frente da minha casa, ele fez assim, tombou. Aí eu disse, ixi, ele vai cair, ele vai se machucar, não vou deixar não. E eu me sentei do lado dele. E eu me acordei, esse homem é Jesus. Esse homem é o nosso Salvador que vem nos buscar. E algo que eu tenho para dizer a vocês, eu vou soltar os sonhos referentes, eu vou soltar as Santas Escrituras referente a esse sonho para vocês, para que não haja incredulidade. Olha, Apocalipse. Igreja do Senhor, Jesus está voltando, te santifica. Tem que entrar em santificação e em oração. Jesus está voltando, alerta, Jesus está voltando. Vocês me perdoem, minha voz já começou, né? Mas ela melhora. Ó,
Apocalipse 19, e o versículo 11, ó. O cavaleiro no cavalo branco, é o Senhor que vai vir nos buscar agora. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você está vendo? O que é pelejar? É brigar. O Senhor vai vir para a terra para nos tirar desse mundo. Então, mas antes o Senhor vai guerrear. Você está vendo? No momento que ele veio, ele guerreou, entendeu? Pela igreja dele, por nós, entendeu? Ele guerreou por nós. Glória a Deus, né? Ele guerreou pela sua noiva e ele guerreou pelos seus templos, né? Glória a Deus. Ó. Apocalipse 19, versículo 11. Esse cavaleiro, ele se chama Fiel e Verdadeiro. Ó, o cavaleiro no cavalo branco, ó o nome dele. Ele se chama Fiel e Verdadeiro. Esse aqui é Jesus. Aquele homem que veio no cavalo era Jesus. Esse saía no dia do arrebatamento. Mas está entregue para vocês, né? Agora, primeiro é Jesus. Por que Jesus bebeu? Porque o Senhor vai sentar nós à mesa e vai cear. Entendeu? Nós temos, né, que se santificar para o Senhor quando ele chegar ele nos levar. Sem santificação é impossível as pessoas herdar o reino do céu. É o que está falando em João 3. João 3 está dizendo que é impossível nós herdar. João 3 não, é também João 3. João 3 é Hebreu 12, o versículo 14. Diz que sem santificação é impossível nós ver o reino do céu. Está procurando a salvação da tua alma dentro dos templos, né? Pois aprende a renunciar, renuncia. Porque Jesus vem buscar um povo santo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Sem mistura com essas coisas desse mundo. Deixa tudo. Importante é a salvação. Ó. Jesus diz, quem quiser vir após mim, é Lucas 9, o versículo 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Bora pra cá? Ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Você está vendo que Jesus desejou muito comer com os 12 discípulos aqui na terra a Páscoa. Antes que ele padecesse, antes dele morresse por nós na cruz do Calvário. Então, algo que eu vou dizer para vocês. Ó, eu vou dizer, não, eu vou ler para vocês. É porque é dizer, né? Ler é dizer, né? Também, né? Ó, porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. O Senhor disse aqui no versículo 16 que ele não ia mais o que? Cear, até que ele tirasse o templo dele da terra e colocasse ele na mesa e a gente ceasse com o Senhor. Tirasse os escolhidos que ele escolheu aqui na face da terra. Então, o Senhor está falando que nesse versículo aqui, o Senhor está dizendo que não ceou mais. O Senhor não ceou mais, o Senhor vai cear. O Senhor vai cear agora, o Senhor vai tirar nós. Vai tirar nós, vai sentar nós à mesa e vai cear conosco, entendeu? Por quê? Porque o Senhor desceu com os 12 discípulos. Vocês acham que o Senhor não vai cear conosco? O que é cear? Sentar à mesa, beber o vinho. Igualmente ele fez aqui que eu vou ler para vocês. No dia da ceia, que ele ceou com os 12 discípulos dele, ele tomou do cálice. O que é o cálice, né? O vinho? Pois então, por isso que ele bebeu, por isso que ele estava, né? Então, bebeu um pouquinho mais, né, meu amado? Meu Salvador. Ó, então, tomando o cálice, você está vendo? O Senhor bebeu. E, havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Quem bebe do vinho é nós, e come do corpo dele. Mas agora, no dia da vinda do Senhor, pronto. No dia da vinda do Senhor, glória a Deus, no dia da vinda do Senhor, o Senhor senta nós à mesa e nós ceamos com o Senhor, né? Nós ceamos com o Senhor e Ele conosco, né? Glória a Deus. Ó, sobre o vinho, ó, porque vós digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino do céu. O Senhor está dizendo que não provou mais em vinho até o dia do arrebatamento. Quando Ele tirar a igreja dele da terra, que Ele sentar nós à mesa, Ele vai cear. Por isso que o Senhor bebeu. Entreguei para vocês sobre a respeito desse sonho. Agora bora para o outro. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Bora para o próximo sonho. Eu sonhei
que eu tava numa casa, chegou umas pessoas de viagem, e elas se organizaram, elas foram fazer comida. No momento que elas foram fazer comida, glória a Deus, no momento que elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola e saí dessa casa para outra casa plantar. No caminho que eu vou, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi, glória a Deus, eu vi um pedaço de um templo no céu. E ele era muito grande, só o pedaço era muito grande. E ele era todo branquinho, só que ele tinha um desenho com a cor amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho e um preto. E em cima ele tinha uma listra marrom, dividida assim, a pintura de cima e a pintura de baixo, né? A tinta de baixo, né? Então, e quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. E eu continuei o meu caminho, cheguei, glória a Deus, na frente de uma casa. Cheguei na frente dessa casa para plantar o pé de cebola. Lá, essa casa, ela não tinha teto, só tinha um portal. Tinha um poço cheio d'água, com água azul escuro, com azul marinho escuro. E assim, tem o azul marinho, era dessa cor água, e lá a área tava úmida. Por quê? Porque o poço tava cheio, tava cheio, transbordando, aí a área tava úmida, eu plantei lá esse pezinho de cebola. E quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. Eu me levantei e disse, eu vou lá ver quem é. Quando eu digo isso, ele já veio ao meu encontro. Ele chegou para mim e disse assim, cadê? E dois ficou lá no meio da rua e veio ao meu encontro. Ele disse assim, cadê? Eu disse assim, tem 3 casas ali para trás, embora olhar. E a primeira casa tinha uma mulher lá dentro. Ele disse, não. A segunda casa, a porta estava fechada. Ele disse, não. Na terceira casa, a porta estava fechada. Eu que abri para ele uma brechinha. Tudo que eu abri para ele uma brechinha, ele olhou, eu olhei, a mulher que estava lá dentro, ela olhou também com o rosto espantadinha, né? E na hora que ele colocou um semblante no rosto dele, ele se virou para mim, deu um sorriso, né? Que ele deu um sorriso, eu deixei lá, fui lá para frente da casa onde eu plantei o pezinho de cebola. Quando eu vou chegando, ele já vinha atrás de mim com essa mulher, ele vinha trazendo ela na frente da mão dele assim. E ela vinha, quando eu vi ela tava do jeito. Quando ele ia trazendo ela era completamente diferente. Ela não se movia mais pra nada, né? Ela ficou assim, parada. E ele colocou ela mesmo no centro dessa porta, ela suspensa do chão. E ele colocou ela lá. Tudo que ele colocou ela lá, né? Eu olhei assim pra ela e eu olhei pro rostinho dele, achei ele tão decidido. Eu disse assim, eu vou perguntar ele se da onde ele não veio, ele não viu Jesus. E eu cheguei andando perto dele assim, do lado dele, eu disse assim, da onde tu vem, tu não viu Jesus? Na hora que eu falei isso, ele parou. Na hora que ele parou, aí eu olhei pro rosto dele. Quando eu olhei pro rosto dele, eu olhei pro rosto dele, ele me mostra assim, ele me permite, Jesus me permite eu ver só a lateral do rosto dele. Quando eu olhei pro rosto dele, que eu vi o semblante dele, eu me acordei, né? Ele parou e botou um semblante, né? Pra mim foi assim, tu não tá me conhecendo? Então, e eu me acordei. Quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, eu não tô entendendo nada desse sonho, me deixa eu dormir mais um pouquinho. E eu dormi. Quando eu dormi, eu vi a cabeça de uma mulher. Ela toda maquiada, só a cabeça da mulher, cabelo estirado, a sobrancelha dela com rime, a boca dela com batom, o rostinho dela cheio de pó, toda maquiada, ela falando sobre maquiagem. Aí quando eu olhei assim pra ela, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu disse assim, vixe, agora eu entendi o sonho. Aí eu vou explicar pra vocês esse sonho. Essas pessoas que chegaram de viagem são as pessoas do arrebatamento. Esse pezinho de cebola, esse templo, eu vou logo no templo, esse templo é o templo que está nos esperando lá no céu. Essa outra casa, que lá não tinha teto, ela não tinha teto, só as paredes erguidas e um portal. É o templo lá em Israel, que tá desse jeito, é só o muro da lamentação e o portal onde as pessoas entram. E sobre esses 3 homens, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E 2 ficou no meio da rua, veio ao meu encontro. E sobre... Vocês me desculpam. E sobre essas 3 casas, as outras 3 casas, ela estava em funcionamento. E cada uma tinha uma mulher dentro, né? Mas só, eu vou ler para vocês explicar nas outras escrituras. A primeira casa é o templo católico. Lá a porta estava aberta. Mas o Senhor olhou assim e disse assim, não. Entendeu? E na hora que ele disse, não, nós passamos para a segunda casa. A segunda casa estava com a porta fechada. Tudo que estava com a porta fechada, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo que ela estava com a porta fechada, aí ele disse assim, não. Aí passou para a terceira. Quando chegou na terceira,
eu abri a brecha da porta para ele, aquela mulher lá, ele gostou, ele aceitou, né? Aquela mulher lá, ele aceitou. Então, algo que eu vou explicar para vocês. O que é mulher dentro de uma casa? É religião. Por isso que ele se agradou, entendeu? Aquela primeira, ele não se agradou por causa que é o templo católico, tem as idolatrias dentro, ele não se agradou. E aquela outra que foi rejeitada, o templo católico, as 5 virgens loucas, até a porta para ele estava fechada, para você ver o que é negligência. Aí eu vou soltar a parábola das 10 virgens para vocês, por causa desses 2 templos que vão ser deixados para trás, 2 templos, o templo católico e o templo evangélico, mas o que? As 5 virgens loucas. De dentro dos templos vai sumir pessoas, de cada templo vai sumir pessoas, aquelas que estão de acordo com a vontade de Deus, aquelas que estão preparadas. O que é preparado? É cheio do azeite. O que é cheio do azeite? Cheio da palavra de Deus, tem um conhecimento da palavra de Deus e não peca perante a Deus. Por quê? Porque tem conhecimento. Agora, se tiver conhecimento, se pecar, aí já é contigo com Deus, né? Porque já tá pisando por cima, né? Mas quando a pessoa... Vocês me perdoam. Entreguei pra vocês. Agora bora pra parábola das 10... Das 10 vídeos, bora? Tá aqui, ó. Por que esses tempos foi rejeitado? Eu vou ler pra vocês agora a parábola das 10 vídeos. Por que esses tempos foi rejeitado? Olha, algo que eu vou dizer pra vocês. Essas pessoas que elas estão dentro do templo, elas procuram a salvação da alma delas. Elas procuram quando Jesus vinha, elas subir com ele. Por isso que eu digo a vocês, povo evangélico, povo católico, aceita Jesus. Ó, aceitar Jesus já aceitou. Isso aqui é pro ímpio, né? Pro ímpio aceitar Jesus. Agora, vocês que estão dentro dos templos, vocês têm que vigiar. Não pisa em cima das Santas Escrituras. Se tá aqui é para ser cumprido. Então, sobre o templo católico, as idolatrias e a vaidade também. Essas 5 loucas, é a vaidade também. Não tem conhecimento. Jesus disse, tá escrito aqui em Jó 15 e o versículo Jó 15, por causa da cabeça dessa mulher que o Senhor me mostrou, que é justamente porque que esse tempo vai ser deixado para trás. Jó 15 e o versículo 31, não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Não está dizendo que vocês vão herdar o reino do céu, não. Vocês com a vaidade, com cuidado nessas coisas desse mundo. Está dizendo muito pelo contrário, que vocês vão herdar a vaidade. Então, não queira herdar a vaidade, não. Vocês sabem quem era vaidoso lá no céu. Não almeja isso para ti, não. A vaidade pertence a ele. Nós somos diferentes, entendeu? Igreja do Senhor, renuncia. Sai do caminho lá. Tem gente que aceitou Jesus, mas ainda não aprendeu, ainda não se desfez das coisas desse mundo. Tá na igreja, tá louvando, tá cantando, mas ainda tá lá no caminho largo. Ainda não deixou o caminho largo. Tá dentro da igreja, louvando, adorando, mas ainda tá com as coisas, ainda tá em pecado. Isso é pecado perante a Deus. Como é que Deus vai nos levar nós estando em pecado? Vão ser deixados para trás. Mas por quê? Por falta de obediência. A mesma coisa que aconteceu com Eva. Eva desobedeceu e por causa disso veio o castigo para ela. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Bora para cá? Ó. Tempo evangélico. Vou ler para vocês agora e também cabe também para o tempo católico. Por quê? Porque vocês... Agora, se vocês conhecer a Bíblia, saber que é pecado e vocês praticarem, já é contigo com Deus. Deus os chama, arrepende-te e volta para adorar o Senhor. Arrepende-te e deixa a vaidade de lado. A mensagem do Senhor para vocês está sendo entregue. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. São templo dele aqui, esperando por ele. Mas olha como é que esses templos estão. Todos eles adormeceram. Agora no tempo no tempo do arrebatamento. O Senhor disse que o amor de muitos esfriaram. Foi o que aconteceu dentro dos templos. Entendeu? Ó, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Por isso que elas foram rejeitadas. Você vê que eu já falei para vocês, casa, representa o templo do Senhor aqui na terra. Mulher dentro de uma casa representa o quê? Uma religião. Então, ó, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Como é que não tem conhecimento? Vocês pecam. Peca por quê? Porque não tem conhecimento. Agora, se vocês conhecem e se vocês praticam, aí pronto, aí o negócio é diferente, né? Deus não tem como inocente não, né? Mas as prudentes levaram
azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Essas prudentes, elas estão cheias da palavra de Deus. Tem um conhecimento. Não peca perante a Deus, entendeu? Bora pra cá, ó. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torcalejaram toda e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Estamos falando. Qual é o clamor? Nós estamos falando, olha, Jesus está voltando. Olha, Jesus está voltando. Arrepende-te. Volta para o caminho do Senhor. Vou deixar para soltar esse versículo no final. Ó, no final não, daqui a pouco eu solto ele. Só eu terminar aqui. Lucas 7 e o versículo 13 e versículo 14. Vou ler logo para você. Entrai pela porta estreita. O Senhor já dá logo um convite. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta. Presta atenção. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor que vai passar por essa porta agora no dia do arrebatamento? Arrepende-te. Volta para o caminho do Senhor. Vocês não procuram a salvação de vocês? Pois aprende só a renunciar ao que o Senhor nos pede. União e santificação. Sem essa, ninguém entra no reino do céu, não. Por isso que eu digo a vocês, renuncia. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há quem encontra. Poucas pessoas andam no caminhozinho estreito de renúncia para passar pela porta estreita. Poucas pessoas estão dando os tempos, mas é poucas pessoas que faz conforme a vontade de Deus e anda no caminho estreito, caminho de renúncia, para poder entrar pela portinha estreita, porque a porta larga a gente faz tudo que quer, é a vontade da carne. A porta larga é a vontade da carne. Esse caminho largo, espaçoso, é o caminho da carne, entendeu? É o caminho do pecado, pronto. Esse caminho, né, que eu acabei de falando para vocês. Espaçoso o caminho. Então, esse caminho é o caminho do pecado. Esse caminho espaçoso é o caminho do pecado. Quando a gente tá lá no mundo, o que é que a gente faz? A gente faz tudo que a gente gosta. Quando a gente aceita Jesus, aí a completa diferente. Vou dar outro exemplo para vocês. Quando nós estamos numa firma, quando nós estamos fora de uma firma, a gente não tá do jeito que a gente quer. Quando a gente entra na firma, a gente tem que se organizar. Pra gente entrar na firma, a gente tem que ter um crachá. Pra gente entrar numa firma, a gente tem que primeiro falar com o dono. Pra gente entrar numa firma, pra trabalhar, a gente tem que estar com bota, tem que estar com sapato, tem que estar com a farda pra gente trabalhar. Se não tiver, não fica no trabalho não. É botado pra fora. Do mesmo jeito vocês, se vocês não se prepararem, vão ficar do lado de fora. Por quê? Porque as pessoas querem entrar no reino do céu de qualquer jeito. Se numa firma não pode, vocês podem trabalhar de qualquer jeito numa empresa? Não, menos tem ordem, tem regra. A Bíblia também tem do mesmo jeito. A Bíblia tem ordem, tem regra para a gente ser seguido. Quer entrar no reino do céu? Aprende a renunciar, aprende a seguir as ordenanças do Senhor. Bora para cá? E tardando o esposo, torcalejaram toda e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se Aí vem... À meia-noite ouviu um clamor. Aí vem o esposo. Saiu-lhe ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas elas se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. Preste atenção que eu vou... assim, portanto, para o nosso dia de hoje. Quando está perto da hora do almoço, toca a campainha para a gente sair da empresa para ir almoçar na cantina. Pois então, presta bem atenção. Jesus está voltando. Renuncia. Quer ir para o céu? Renuncia. Ela estava o quê? Apagada, desligada. Aquelas pessoas que estão na empresa, elas estão desligadas. Quando chega na hora do almoço, elas não vê nem o horário de ir pra cantina almoçar. Então vai chegando atrasado. Bateu, aí vai saindo por último, aí vai chegando atrasado. Então, do mesmo jeito são aqui. É o mesmo jeito essa coisa que eu vou ler pra vocês. Então, levantaram todas aquelas virgens. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Todas as pessoas estão despreparadas dentro da casa de Deus.
Quantas pessoas estão despreparadas dentro da casa do Senhor? Despreparada mesmo, ó. Mas as prudentes respondendo, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vende e compra para vós. Você está vendo? As prudentes, por isso que eu digo a vocês, eu sempre falo para vocês nos meus vídeos, João 5 e o versículo 39. Examinar as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que dele testificam. Então, bora pra cá? E aqui as prudentes mandou, vai atrás das Santas Escrituras, vai se encher do azeite. Então, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aquela que estava preparada entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As que estavam preparadas, ele chegou, ele levou. E as que não estavam? Olha, e depois chegou também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. Chegou o quê? Ele chega, estava despreparado. Por isso que o Senhor disse que vão tirar, tem 2 dormindo numa cama, um vai ser errado, outro será deixado. Aquele que foi deixado, que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, não dedica o seu tempo para ler a palavra de Deus, para a gente se santificar. Sabe como é que nós se santifica? Na palavra de Deus. Se nós, aqui tem dizendo, eu vou dar um exemplo assim bem claro, né? Do que está escrito na Bíblia, né? Jesus diz assim, aqui nas suas escrituras, Jesus diz assim, ó, honroso é... Deixa eu terminar aqui, eu vou pra lá. É isso que a gente devemos fazer. Deixa eu só terminar aqui, ó. E ele respondeu dizendo, em verdade, vós digo que não vos conheço. Por quê? Porque vocês tiveram oportunidade de estar caminhando com ele, de estar do lado dele. E vocês desperdiçaram, jogaram fora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia nem a hora mesmo, não. Mas Jesus deixou sinais para que a gente veja esses sinais e a gente já esteja se preparando, entendeu? Se preparando. Não é só para a vinda de Jesus, não. Tem pessoas que vão sair antes desse dia. Pois então se prepara. Ninguém sabe. A gente não sabe nem o dia que a gente nasce. Então, a gente sabe assim. Quando a gente está lá no ventre da mãe, a gente não sabe que vai nascer. A gente é uma criança... como é que chama? A gente não tem senso de nada. A gente pode vir, pode não vir, né? Então, e a gente não nasce. Então, do mesmo jeito a gente não sabe nem do jeito que vai nascer, né? Quem sabe é os pais, né? Então, assim, e nem sabe, assim, nem os pais também não sabem, né? Que até de surpresa né? Ninguém sabe, os pais ficam só esperando chegar a hora do nascimento, tá? Entendeu? Do mesmo jeito, nós. Agora bora pra lá, pra mim ler sobre, eu falei pra vocês sobre o cabelo, bora pra cá pra mim falar pra vocês. Igreja, renunciar à vaidade, deixa de estirar o cabelo, deixa de pintar o cabelo, deixa de passar rímel na sobrancelha, tira o batom, tira o pó, deixa limpinha, igualmente Jesus quer. Jesus nos lavou com o sangue dele, para ele nos lavar com o sangue dele, nós temos que fazer de acordo com a vontade dele, entendeu? Vocês me perdoam, eu tô ruim, vira garrada, mas glória a Deus, falta o último sonho. Ó, 1 Coríntios 11, e o versículo 15 e o versículo 16. Olha esse versículo, eu vou soltar para vocês, ó. Mas, sobre o assunto que eu tava falando com vocês no vídeo. Mas ter a mulher cabelos crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado como véu. Se tu corta o teu cabelo, tu tá cortando o teu véu. Bora continuando? Mas se alguém quiser ser contencioso, o senhor tá dizendo, se vocês quiserem cortar, corta. Mas olha o que está escrito no final do versículo. Ó, nós não temos tal costume. Tá dizendo que a igreja de Deus não tem costume de estar cortando cabelo, não. Ó, nem as igrejas de Deus. Tá dizendo que aquele povo que se congregava, ele não tinha tal costume. E nem as igrejas de Deus. As pessoas que cortam cabelo, elas estão fora da igreja de Deus. Porque tá dizendo aqui nesse versículo. Esse versículo 16, ele não é líder nas igrejas. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Cortou o cabelo, então? Mas vocês não entenderam, o versículo está tão transparente, né, então? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue, sobre o qual eu abri a boca e falei para vocês, né?
Ainda solta o versículo e tudo, né? Agora, embora pra parte das idolatrias. Por causa da casa que eu falei. Por que o Senhor rejeitou o templo católico? Vou ler em Salmo para vocês e vou ler os 10 mandamentos. Por que o templo católico ele foi rejeitado pelo próprio Deus? Por que o templo católico foi rejeitado por Jesus? Por falta disso aqui que eu vou ler para vocês. Salmo 95 e versículo 6, Ó vinde, adoremos nós e prostremos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Essa por falta disso aqui. Tem que se prostrar, quem tem que adorar só o Senhor, entendeu? Vou começar do início, Vinde, cantemos ao Senhor. Aqui é para cantar pro Senhor. As pessoas cantam, no tempo católico, as pessoas cantam para Ave Maria. Ave Maria, então, não pode. Reza para Ave Maria. Olha o que o Senhor está dizendo nesse versículo 1. Versículo 1. É Salmo 95, versículo 1. Olha o que está dizendo nesse versículo, Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Temos que cantar e adorar o Senhor e orar. A rocha da nossa salvação. Quem é a rocha da nossa salvação? É o Senhor. A glória do Senhor, o Senhor não dá ela a ninguém, não. Por isso que eu digo a vocês, para de vocês fazerem isso. Vocês estão colocando a alma de vocês para um canto que vocês nunca imaginaram. E vocês pedindo clamor a Deus, pedindo proteção, pedindo... Então, pede a Ele mesmo, para se vocês estarem fazendo isso, não. Tira as idolatrias, tira as imagens de escultura de perto de vocês, porque isso aí vão sentenciar vocês, igualmente está escrito na Bíblia, vão sentenciar vocês deserdado do reino do céu. É o que está dizendo na Bíblia. A Bíblia está falando, já saiu da boca de Jesus. Jesus diz, essas pessoas que são idólatras, elas não entram no reino do céu. Então vocês estão fazendo de tudo para estar fora do reino do céu. Para com isso, povo católico. Volta para o Senhor. Está escrito na Bíblia, são 10 mandamentos do Senhor. Eu vou ler para vocês os 10 mandamentos. Bora para cá? Glória a Deus, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Apresentamos nós diante a sua face com louvores. Você está vendo? Celebramos-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Você está vendo? Continuando. Deixa de adorar outras coisas. Vai adorar a Deus. Deixa de adorar outras coisas. Tira essas imagens de escultura de dentro dos templos católicos. Padre, tira essas imagens de escultura de dentro dos templos católicos. Onde o Papa está, aquela cidade, ela vai deixar de existir. Sabe por quê? Para que sirva de exemplo igualmente Sodoma e Gomorra. Por causa de quê? Por causa do pecado, da desobediência. Daquele tempo, até nos tempos de hoje, essa cidade nunca mais foi habitada. Só por causa de quê? Por causa do pecado, da teimosia. Do mesmo jeito que o Senhor vai fazer onde o Papa está. Preste atenção, os meus sonhos eu tô soltando para vocês. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar. Ele, já tô começando a falhar. Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos, glória a Deus. Adoremos e prostramos nós o joelho diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, com certeza, para todo sempre. E nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Pronto. Preste atenção, somos ovelha feita das mãos dele. Nós temos que dar adoração, louvor e cântico só ao Senhor. Deixa os ídolos de lado. Agora... algo que eu falei pra vocês lá no Apocalipse, que essas pessoas estão deserdadas. Apocalipse. Vocês me perdoam. Mas bora continuar, né? Não vou parar, não. Tô falando de salvação. Para que vocês o quê? Glória a Deus. Não fica fora do reino do céu por causa de imagem de escultura, não. Não fica fora do reino do céu por causa de imagem de escultura, não, porque Jesus te concedeu um cantinho para ti, povo católico, lá no céu. Deus te concedeu um cantinho. Agora, renuncia às idolatrias. Renuncia às idolatrias. Renuncia para que tu tenha parte, para que tu não fique fora do reino do céu. Ficarão de fora da onde? Do reino do céu. Ficarão de fora os cães. É só os cães? Não, tem mais coisas aqui que vão ficar fora do reino do céu. Principalmente os idólatras. Eu vou ler para vocês. Não bota, joga fora a oportunidade que vocês estão buscando a salvação. Porra, aprende a renunciar. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idolatras. Pessoas que têm ídolo, tá vendo?
e qualquer que ama e comete a mentira. Estão fora do reino do céu. Apocalipse 22, versículo 15. Confere na tua Bíblia, tem também. Ó, os 10 mandamentos. Esse o tempo católico faz questão de pisar por cima. Falo para os padres. Agora vai ser para vocês, padre. Vocês fazem questão de querer conduzir essas pessoas para o abismo. Vocês fazem questão de colocar a alma dessas pessoas para o abismo. Não querem só, querem levar as pessoas. Povo, ovelha, abre os teus olhos. Não custa nada vocês ler a Bíblia e vocês verem que vocês estão pisando por cima por causa de mau ensinamento dos outros. Para com isso. Volta para o Senhor. Tô lendo para vocês bem direitinho. Bora para aqui, ó. Êxodo 20, no início da Bíblia, Êxodo 20, ó, logo no início das coisas. Êxodo 20 e o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6. O título, os 10 mandamentos, que a Igreja Católica pisa por cima, desses que eu vou ler para vocês agora, ó. Não é pecado, não é só matar, adulterar, furtar, não é só isso que é pecado, não. Todas as outras coisas que estão incluídas é pecado. Não respeitar o dia de sábado é pecado. Você está vendo? Mas bora, né? Lê os 10 mandamentos para que vocês não pequem perante a Deus. Lê os 10 mandamentos para que vocês não fiquem fora do reino do céu. Que decepção o povo católico não vai passar quando vê que Jesus veio para levar os dele, eles não foram por causa de quê? Por causa das idolatrias. Só por causa das idolatrias e a vaidade. Se tivesse igualmente, deve ser, todos subiam como Senhor. As casas ficavam tudo seca. Mas por teimosia, por desobediência, né? Bora pra cá? Ó. Não farás para ti imagem de escultura. O Senhor tá dizendo não. O Senhor falou aqui não. Não farás. Ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Nem a imagem dele. Você não tá no céu? Você não subiu pro céu no terceiro dia, quando ele ressuscitou? Pois nem a imagem dele ele aceita. Tá aqui, tá? Não. Ó. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Nem embaixo da terra. Então, da mãe do céu também não pode ter não, porque ela morreu e ela foi sepultada. No Apocalipse está dizendo que o único que subiu para o céu foi o Senhor. Ele é o primogênito do mundo dos mortos, que está se falando lá no livro do Apocalipse. Eu vou ler para vocês daqui a pouco, tá bom? Ó. Nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Bora continuar? E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Guardou os mandamentos? Não se ajoelhou, não se prostrou. Então, guardou os mandamentos. Bora continuar? Bora pra onde que eu falei pra vocês? Bora pra cá? Falei também pra vocês sobre as pessoas o quê? Vou fazer um vídeo só exclusivamente do sábado pra vocês, aqui do livro de Êxodo, falando sobre o que? A falta de obediência, os 10 mandamentos. A falta de obediência, os 10 mandamentos. Bora pra Jesus, falando sobre as idolatrias. O que eu falei pra vocês, que eu ia ler pra vocês, que eu acabei não soltando, eu coloco no histórico o que eu ia soltar pra vocês. Eu boto no histórico o que eu ia soltar pra vocês. Coloco lá o livro e o versículo, ainda boto um pouquinho do versículo embaixo, que não dá pra colocar todo, porque é poucas letras que tem que caber lá, né? Então, mas a mensagem está sendo entregue. Olha o que, é que o Senhor está falando sobre as idolatrias. Jesus, ó. Disse-lhe Jesus. Eu vou começar daqui, ó. No 9, o 9. Eu vou começar do 7. Ó. Disse-lhe Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito lá nos 10 mandamentos. Ó. Novamente levou o inimigo, né? Ó. A um monte muito alto
E mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. Ele gosta de receber adoração. Mas vocês sabem que a gente tem que dar adoração só a Deus. A mensagem do Senhor para vocês está sendo entregue. Ó. Jesus, o que foi que Jesus respondeu para ele? Olha a parte de Jesus. Aqui tá faltando vocês fazerem a mesma coisa que o Senhor fez. Repreender ele. Repreende. Repreende que ele deixa vocês. Se vocês repreenderem, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, o inimigo, né? Vai-te, inimigo. Porque está escrito, vai-te, Satanás, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. É isso que nós devemos fazer. Só adorar a Deus, só servir a Deus, né? Então, o diabo, né? O deixou e chegaram os anjos. Os anjos só podem chegar a vocês da glória se vocês deixarem isso. Encerrei pra vocês, tá bom? Sobre o que eu falei que eu ia falar pra vocês, eu vou soltar nos históricos o versículo, tá bom? Tem uma parte do vídeo que eu falei que eu ia soltar pra vocês, e eu vou soltar nos históricos o versículo na tela, na frente do vídeo, tá bom? Eu não vou olhar com vocês, não. Por quê? Porque Jesus ama vocês. E por quê? Porque eu também amo vocês. Por isso que eu tô nas redes sociais. Jesus ama vocês. E Jesus não quer perder nenhum de vocês para o inimigo. Por isso que Jesus fala aqui no livro do Apocalipse. Olha o que é que Jesus fala com o povo católico. Esse templo ele vai deixar de existir por causa da teimosia perante a Deus. Apocalipse 18, e o versículo 4 e o versículo 5. Vou ler 2 versículos para vocês. Olha o que é que o Senhor fala. Por isso que eu digo a vocês, Jesus ama você. Agora aprende a obedecer a Ele. E ouvindo outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Vocês estão vendo? Vocês são povo dele. Mas vocês têm que aprender a obedecer os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão escritos lá para ser obedecido. Não adianta só um templo obedecer e o outro não obedecer. Ó. Só o templo evangélico obedece. Obedece, não tem mais discutir. O templo católico tem, mas desobedece. Para com isso. Ó, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não ocorra nas suas pragas. Para ela tá vindo uma grande praga. Por causa de quê, ó? Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus lembrou da iniquidade dela. O último versículo. Era 2 que eu ia soltar. Eu vou soltar mais um, que é falando sobre o tempo que vai deixar de existir na face da terra. Principalmente o tempo lá onde o Papa tá, né? Ó. E um forte anjo levantou uma pedra. E um forte anjo levantou uma pedra, como um grande monte, e lançou-a no mar. Por isso que vai ter aquele alvoroço medonho no dia do arrebatamento. Porque o anjo vai pegar, né? Esse templo, ele vai ser lançado no mar, ó, dizendo, com impécito será lançado a Babilônia. A Babilônia, o que é a Babilônia? É o templo católico. Aquela grande cidade, e não será mais achada. Você está vendo? Vai deixar de existir. Não vai ser mais achada. Vai servir de exemplo para todas as nações, igualmente Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito. Osés, eu vou soltar Osés 8 para vocês, sabe por quê? Eu era o último, mas eu vou soltar Osés 8 porque esse templo era um templo que agradava a Deus no início ele agradava a Deus. Depois ele quebrou o quê? Uma aliança, que foi botar as idolatrias lá dentro. Segundo, que foi que ele fez? O segundo, Deus uniu o homem e a mulher lá no início do jardim do Éden. E o que foi que eles fizeram? Pegaram para o outro lado, né? Bora para cá, ó. Porque, ó, põe a trombeta, olha o que ele tá dizendo, ó, põe a trombeta tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele tá mandando, ó, põe a trombeta tua boca, ele tá pedindo para mim avisar vocês, ó. Põe a trombeta tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor. Contra o quê? Contra a casa dele, ó, contra a casa do Senhor. Por quê? Porque transgrediram uma aliança de não
os 10 mandamentos lá, eles transgrediram. Era uma aliança de sangue, entendeu? Ó, transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. O Senhor não ergueu esse templo. Por que fizeram isso com ele e com as ovelhas que estão dentro desses templos sendo guiados? Por que vocês fizeram isso? Bora pra cá. Os reis, que são os papas, e os padres. Por isso que eu digo a vocês, examine as Santas Escrituras, não pisa nos 10 mandamentos, não. Ele nos concedeu para ser obedecido. Ó, se um juiz te dá uma sentença, tu não obedece? Do mesmo jeito, o juiz dos juízes nos dá uma obediência, os 10 mandamentos, tem que ser obedecido. Bora pra cá. Eles fizeram rei. Rei é o quê? É papa. Mas eu não soube. Construíram príncipe, mas eu não soube. Príncipe é sacerdote, pastores é príncipe. Padres são príncipe. Ó, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. O que é ídolo? É imagem de escultura, ídolo. Para ser destruído. Fizeram o quê? Ídolo para ser destruído. Lê esse versículo. Para ser destruído. Fizeram ídolo para ser destruído. Por que fizeram isso? Então, arrependeis, padre. Arrependeis, povo católico. Para com isso. Não procura destruição para cima de vocês, não. Arrepende-te, Jesus está voltando. Arrepende-te, Jesus está voltando. Renuncia, Jesus está voltando. Bora para o último sonho. Eu não terminei o vídeo não, ainda tem outro sonho. Glória a Deus. Bora para o último sonho. Olha, eu sonhei. Glória a Deus. Eu sonhei. Glória a Deus, o último sonho. Vou soltar para vocês. Ó, eu sonhei que eu tava. Glória a Deus. Num canto, era um dia festivo. E nesse canto que eu tava, na minha frente apareceu várias espadas, elas se enfrentando. Uma carreira de espada do lado, uma carreira de espada do outro. E elas se enfrentavam assim, ó. Uma fúria medonha, um ódio medonho. E quando elas se enfrentavam, eu disse assim, quando elas se enfrentavam, eu saía alarmando. Cada espada tinha um símbolo, era uma carreira de espada do lado, carreira de espada. Cada espada tinha, no cabo dela, tinha a bandeira do seu país. E algo que eu vou dizer a vocês. O Brasil tá no meio. E eu saí alarmando. Na festa, eu saí alarmando pra todo mundo. Olha, eu saí alarmando pra todo mundo. Olha, vai ter guerra. Vai ter guerra. E as pessoas não me escutaram, não me deram ouvido. Não me deram ouvido, eu saí alarmando. Falei, era um dia festivo. Eu cheguei lá onde meu filho tava na festa. Eu cheguei lá pro meu filho e disse assim, olha, vai ter guerra. Eu cheguei pro meu filho, olha, vai assim, assim, assim. E eles não me escutaram. Eu cheguei, avisei pra um, avisei pra outro, avisei pra um, avisei pra outro sobre essas espadas e as pessoas não me escutaram, não me deram ouvido. E eu acabei me acordando. Eu me acordei, quando eu me acordei, já entendi tudo, né? Que era pra me soltar pra vocês, e principalmente porque eu vi a bandeira de vários países. Era uma carreira de espada de um lado e uma carreira de espada do outro. E essas espadas... em cada espada tinha um símbolo do seu país. Eu vi claramente o símbolo do Brasil e o símbolo dos Estados Unidos. As duas bandeiras assim, ó. Ela tava mesmo no centro. A carreira de espada, ela tava mesmo no meio, mesmo no centro. As duas bandeiras, a bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos, que é do pai do Trump, né? Pois então, entreguei pra vocês. Os pais vão se enfrentar com a fúria, com o ódio medonho. Vou soltar para vocês a passagem, essa passagem justamente falando sobre isso, aqui no livro do Apocalipse. Vou soltar para vocês o primeiro ai. O primeiro ai vai ser o que vai acontecer agora, que eu vou ler para vocês, ó. Eu vou ler esse versículo, vou explicar esse versículo em outro canto, na Santas Escrituras, ó. Passado é um ai. Eu vou explicar para vocês o que é esse primeiro ai, ó. Passado é um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Depois disso, depois do primeiro ai, ainda vai vir 2 ai. Primeiro, qual é o ai? Vou ler para vocês em Apocalipse. Ali era Apocalipse o quê? Apocalipse 9 e o versículo 12. Aqui Apocalipse 6. E o versículo 12 até o versículo 17, que eu vou ler para vocês para encerrar. O que é o primeiro ai? Que é passado o primeiro ai. Primeiro ai, né? É uma coisa difícil. A humanidade não tá preparada para passar por isso aqui, não. Por isso que eu digo a vocês. Vocês que não aceitaram Jesus, procuram a igreja, aceita Jesus. Não perde tempo, não. Aceita Jesus. Ó,
Apocalipse 6 e o versículo 12, começando, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Você está vendo? Isso aqui é o primeiro ai, um tremor de terra, o sexto selo sendo aberto. Olha o que aconteceu logo no início. Um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cingilo. A lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso aqui é o primeiro ai, os montes e as ilhas sendo removidos dos seus lugares. Você já parou para pensar? As ilhas dentro do mar, mudando de canto. Você acha que o oceano vai ficar normal? Por isso que eu digo a vocês, aconselho a vocês, arrepende-te, aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Algo que eu digo a vocês, arrepende vocês que estão dentro da igreja, conserta os teus caminhos com o Senhor, nós estamos prestes a ser retirados da face da terra. Glória a Deus. Continuando. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes... Peraí, ó. Deixa eu continuar aqui com o ratinho ali do outro, ó. E as estrelas do céu... do céu caíram. Esse aqui eu rali, eu vou ler o outro. E o céu se retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. Você está vendo? Tá vendo? Os grandes, os ricos, os poderosos, eles vão andar se escondendo. Para avaliar as pessoas que não têm condição de andar se escondendo. Se os grandes, os ricos, os poderosos estão pedindo clemência a Deus, avalie aquelas pessoas. Por isso que eu digo a vocês, nós que somos povos humildes, nós que somos pessoas que estamos o quê? Nós temos só Jesus, temos só Jesus por nós. Presta atenção, coloca as tuas vidas nas mãos de quem pode fazer algo por nós. Aceita o sacrifício que Cristo concedeu para ti lá na cruz do Calvário, a tua salvação, vida eterna para sempre. Entendeu? E diziam aos montes, ao rochedo, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Ele está pedindo para se esconder, porque ele está vendo o rosto aqui, ó, e daquele, ó, resconde, da rocha, e dizia aos montes, aos rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Ele está vendo o rosto de Deus, ele está vendo o rosto de Jesus, e furioso, né? E da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? As pessoas estão brincando com a vida o Senhor está vindo, as pessoas estão brincando e ele está avisando. Ele está dizendo, olha, eu tô indo com justiça. Olha, eu tô indo com justiça aos quatro cantos da terra. Olha, eu tô falando para vocês, Jesus está vindo. Jesus está falando com você, Jesus está dando chance, Jesus está dando oportunidade. Agora, antes, lembrai da passagem de Noé. Jesus comparou a vida dele igualmente na passagem de Noé. Por quê? Porque Noé estava com aquele povo, chamando o povo ao arrependimento, a transformação de vida, e o povo não se arrependeu. E eu vou soltar para vocês e vou encerrar. Não endurece o coração perante o Senhor. Arrepende-te. Vou soltar só esse versículo para vocês verem que está escrito. Vou só soltar esse versículo, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o sábado para vocês, né? Lendo os 10 mandamentos a respeito do sábado, que não é cumprido, né? Não é obedecido os 10 mandamentos. Tá aqui, ó. É Lucas 17 e o versículo 26. Olha o que é que Jesus comparou a vinda dele com o tempo do dilúvio. Ó.
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Do jeito que aconteceu nos dias de Noé, também vai acontecer. Naquele tempo do dilúvio, Noé estava com aquele povo, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para que o povo se voltasse para o Senhor. E comia, por isso que a vinda do Senhor vai ser um dia festivo, ó. Comiam, bebiam e compravam, ó, comia. No dia do dilúvio as pessoas estavam do mesmo jeito, tava o quê? Tudo infeliz, casando, dando em casamento. Eu vou ler pra vocês, ó. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nem perceberam que Noé entrou na arca. Eles nem perceberam que Deus disse assim, entra na arca. Vou pegar eles de surpresa. E foi mesmo, porque ele estava nos prazeres dessa vida, se esquecendo do mais importante, a nossa salvação. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Veio a mortandade, acabou com todos eles. Mas antes de acontecer isso, ainda foram lá na porta, bater na porta, né? Noé, abre, nós agora acreditamos em ti. Só que foi tarde, né? Vai ser igualmente a parábola das 10 virgens. Depois elas chegaram lá, Senhor, Senhor, abre nós a porta. As 5 virgens loucas, Senhor, Senhor, abre nós a porta. E ele vai dizer o quê? Não vos conheço. Por quê? Porque teve chance, teve oportunidade. E resolver desperdiçar, jogar fora. Lembra vocês da mulher de Ló, ó. Mas, como também aconteceu, da mesma maneira, aconteceu nos dias em que Ló, aconteceu também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo. As estrelas que vai ser caída do céu para a terra. Choveu fogo, né? Porque então, tá escrito também no livro de Apocalipse que as estrelas do céu cairão. Vai chover fogo do céu para a terra, né? Choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Do mesmo jeito, tá vendo? É que naquele dia quem estiver no telhado não torne a telhado tendo as suas opancas não, vou carregar porque tá descarregando. Não desça a tomá-la. Cadê? Sois opaca em casa, não desça a torná-la. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai vós da mulher de Ló. Só lia só até aqui. Lembrai vós da mulher de Ló. O Senhor deixou escrito aqui, ó. Só um versículo 32. O Senhor disse, lembra da mulher de Ló. Lembra da mulher de Nó. E Jesus não quer que a gente fique ansioso com as coisas desse mundo, não. O Senhor quer que a gente fique ansioso, sim, com as coisas celestiais. Se preocupar com a nossa salvação. Encerrei para vocês, que o meu já vai descarregar meu celular e eu vou botar para carregar. Olha, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Arrepende, Jesus está voltando, arrepende-te. Larga a vaidade, povo evangélico, o povo católico deixa as idolatrias, começa a cumprir os 10 mandamentos, o povo evangélico a mesma coisa, começa a cumprir os 10 mandamentos e se santifica ao Senhor, deixa a vaidade de lado, o povo católico deixa a vaidade, deixa as idolatrias e ama ao Senhor, adora o Senhor, ama o Senhor e agarra com unhas e dentes que Deus te concedeu, a tua salvação. A vida não é aqui não, a vida é além dessa. Aí vai ser uma vida para sempre. Para onde é que tu tá escolhendo? Para onde é que tu tá colocando a tua vida, a tua alma para tu viver para todo sempre? Para onde é que vocês estão caminhando? Primeiro eu vou para a igreja para procurar a minha salvação, ficar com Jesus. Pois aprende, cumpre só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já nos fala tudo. Os 10 mandamentos já nos fala tudo. Tanto para o tempo católico como para o tempo evangélico. Santificação e união. E cumprir os 10 mandamentos do Senhor. Honra o sábado. Honra o sábado. Fui.